Este versículo aqui de Lucas 6:37, juntamente com Mateus capítulo 7, que fala sobre o mesmo assunto, você vai ver que constantemente eu vou fazer links com Mateus capítulo 5, que é onde começa o Sermão da Montanha, que, como eu já expliquei para os irmãos, é o mesmo sermão de Lucas, só que 3 vezes maior, porque Mateus se atentou a detalhes ao qual Lucas não se atentou. Foram apenas homens diferentes, tendo a visão de um fato e escrevendo de forma diferente, para que eu e você já possamos ter a certeza que não é apenas cópia em cima de cópia, mas pessoas, testemunhas oculares que viram determinado fato. Este versículo, não julgueis, talvez seja um dos mais mal interpretados de toda a Escritura. Talvez seja o versículo mais usado para que pessoas possam permanecer no pecado e ninguém possa falar absolutamente nada. E eu sei que, hoje em dia, nós temos recursos suficientes para aprendermos mais a respeito da Escritura. Hoje em dia você consegue lá no seu celular, seja um iOS ou seja um Android, você consegue baixar um dicionário grego, você consegue baixar comentários, você consegue baixar livros, para que você entenda melhor a Escritura, mas ainda assim, as pessoas teimam em permanecer na ignorância. Não querem aprender a respeito da palavra de Deus. E é claro, a Bíblia ela não proíbe julgamento, porque senão nós não poderíamos falar do mal que o outro fez. Uma coisa é falar mal de alguém, como eu preguei domingo passado sobre amar o inimigo. Falar mal de alguém é uma coisa, falar do mal que alguém fez é totalmente diferente. Então, se você ler Mateus capítulo 7, versículo 1, começa exatamente da mesma forma. Não julgueis. O que os crentes Nutelas de hoje fazem? Acabou, teste. Eles se esquecem que ao versículo 2, ao versículo 3, 4 e por aí vai, assim como em Lucas, ele está inserido no meio, já de um contexto maior. Mas a Bíblia, depois desse não julgueis, e você vai ver que os versículos posteriores, principalmente de Mateus, eles vão qualificar quais tipos de julgamentos são adequados e quais não são. Como eu e você devemos julgar determinadas coisas, você vai ver, constantemente a Bíblia nos ordena julgar, mas nos ordena julgar da maneira correta, obviamente. Isso é tão sério que, se você ler apenas essa passagem, não julgueis, você pode fechar a Bíblia e achar que você não pode julgar nada. Isso é um absurdo. Hoje de manhã, eu li a Gênesis capítulo 1, e ali tem a ordem criacional. E você vê que no 6º dia Deus criou o homem e mulher, os animais criou o homem e mulher, depois que criou os animais. Só no capítulo 2 começa a falar como ele criou o homem e a mulher. Ele diz que o homem ele criou do pó, que a mulher ela tirou da costela do homem e por aí vai. Mas repare, ali é como se fosse uma redação, onde primeiro se dá a introdução e depois se dá a explicação daquilo. Uma redação dissertativa é assim que se faz. Primeiro parágrafo você fala sobre os assuntos que você vai propor. Cada parágrafo você fala sobre aquilo que você disse no início, na introdução, e no final você conclui a conclusão. Então, em Gênesis é assim. Primeiro Deus fala, assim eu criei. E depois ele vem explicando a maneira como foi que ele fez. Da mesma forma, não julgueis. Primeiro tem um mandamento, não julgueis. Mas depois a Escritura continua explicando como nós devemos julgar. É por isso que é importante lermos todo o contexto. Ou se você pegar apenas Êxodo 20, você ler lá, não matarás. Se você ler não matarás e fecha a Bíblia, um monte de dúvida vai ficar pairando na sua cabeça. Como assim? Uma barata, eu posso matar ou não? Porque a Escritura diz, não matarás. Pernilongo. E em relação a uma pessoa, a Bíblia diz que eu não posso matar jamais. Daí os crentes de hoje acham que é normal um Lázaro da vida entrar na sua casa, abusar da sua esposa, e você precisa fazer o quê? Amá-lo. Faz o quê? Oferece a filha, claro. Né? Se deu o tapa no direito e vira à esquerda, pegou a esposa, pega a filha. Então, por ignorância, por falta de esforço, para aprender o que a Escritura diz, o povo acaba caminhando a cada dia mais na ignorância. Você vê que a Escritura diz que, até em relação a seres humanos, há ocasiões em que podemos matar e isso não será imputado pecado a nós. Não é isso que diz Êxodo capítulo 22, verso 2? Se de noite um homem entrar na sua casa e você ferido ou morrer, não será culpado do sangue. Calma aí, ele entrou. Pastor, mas e o amor ao próximo?
O próximo é a sua esposa, os seus filhos. Por amor a eles, você precisa parar aquela ameaça. Então é necessário que você continuemos a ler todo o contexto para entendermos melhor. E se formos sinceros, irmãos, você mesmo vai reparar que você faz julgamentos constantes. Absolutamente tudo que nós fazemos, nós julgamos. E isso não é errado. O que a Escritura vai fazer é condenar o julgamento hipócrita. Em que sentido? Você julgou qual igreja você viria no culto hoje à noite. Você analisou. Alguém te convidou. Você viu um vídeo em alguma rede social. Você talvez ouviu um programa da rádio. E você pensou assim, vou lá porque eu vi a pregação e parece que é boa. Vou ver. Ou porque passa perto da minha casa. Você fez um julgamento. Por que eu vim a este lugar e não fui aqui na mesma rua, alguns metros para baixo, que tem outra igreja também? Por quê? Porque você comparou e julgou. Nós fazemos isso o tempo todo. Por que você casou com um trabalhador, espero que seja, e não com o Zé Droguinha da rua da sua casa? Hã? Você fez um julgamento? Esse aqui não vai dar futuro para ninguém. Não posso. Preciso de alguém melhor. Por que você escolheu determinada profissão? Talvez por vocação. Talvez pela oportunidade que se abriu. Ou porque você achou que era mais rentável. Mas se alguém fala mal de alguma coisa que você gosta, o instinto natural do ser humano é pegar esse versículo e dizer, não julgueis. O não julgueis hoje na boca da maioria dos crentes, ele é apenas uma hipocrisia. O não julgueis de muitos cristãos hoje, ele vem acompanhado fora do contexto, claro, né? Ele lê não julgueis fora do contexto, e via de regra, esse não julgueis dele é seguido de um pecado de estimação, de uma discordância da sua opinião, ou de uma falta de conhecimento teológico absurdo. Na maioria das vezes é assim. O não julgueis, ele tem funcionado como um foro privilegiado gospel, onde os cristãos, quando são confrontados, o que eles fazem? Eles correm para o STF celestial de Mateus 7:1 ou Lucas 6:37 e dizem para os outros, não me julgue. Por quê? Porque ele quer continuar no pecadinho dele. Então, eu não julgo você, você não me julga e nós continuamos fazendo de errado o que nós estamos fazendo sem ninguém se intrometer na vida do outro. Obviamente, esse é um entendimento errado. Você não pode confundir, não julgueis com deixe-me pecar em paz. Não tem nada a ver. É claro que o entendimento errado deste versículo, ele pode trazer diversos problemas para mim e para você. Em relação à Escritura, coisas que a princípio eram fáceis, por conta de distorcermos algumas passagens, fica difícil de entender. Lembra? Jesus Cristo, ele chega em um determinado dia diante dos homens que estão vendendo no templo. Não era um serviço ilegal de tudo, vender um templo. Né? Os cambistas, eu sei que hoje cambistas está sempre associado com coisas ruins, mas ali havia um câmbio que era necessário. Quando você viaja para outro país, você não vai chegar lá com R$200 e querer comprar as coisas nos Estados Unidos. Então havia quem fazia este câmbio, porque às vezes o fulano morava a 120 quilômetros de distância. Em vez de ele trazer o cordeiro dele durante todo esse trajeto, ele pegava, vendia o cordeiro lá, vinha a pé, tranquilo, chegava aqui, comprava o cordeiro. Câmbio. Não é errado. Só que você lembra que Jesus ele chega furioso porque as pessoas estavam fazendo, melhor dizendo, da casa do Pai apenas comércio. Estavam fazendo aqui apenas uma fonte de lucro. E então o que Jesus faz? Ele dá chicotada. Ele dá bicuda na mesa, ele vira. Você consegue imaginar o Jesus assim? Que a imagem de Jesus que a gente tem é quase um santo. Oh, faz nada. Olha Jesus dando chicotada, bicuda, xingando o povo. Você imagina Jesus vindo hoje na igreja cristã e fazendo isso. Sabe o que ele ouviria da maioria dos crentes? Ai, mestre, cadê o amor? Está falando que nós somos pecadores aqui. Não julgueis. Com certeza ele ouviria isso também dos homens de hoje. O interessante é que nós olhamos para a Escritura, Jesus julgando os fariseus, dando nome aos bois, dizendo, olha, aquilo ali, raça de víboras, não siga. Não siga aqueles homens, são falsos. Nós vemos João Batista julgando Herodes, dizendo, olha, não te alisto, rapaz, possui a mulher do teu irmão.
E os crentes hoje em dia ficam com mimimi, que não pode julgar, que não pode dizer que há algo errado, sendo que a Escritura nos ordena, em amor, a mostrar o erro. Nós vemos um apóstolo repreendendo o outro. Lembra? Paulo repreendeu Pedro na face, de frente. Aí Paulo repreende Pedro, e o pastor não pode falar nada para você. E ninguém pode falar nada do seu erro, porque você é o intocável. Então aqui, eu só quero explicar o que a Bíblia ensina sobre julgar e mostrar para você que Jesus, ele dá a forma certa de se julgar e diz os julgamentos que são permitidos e os que não são permitidos. Põe o primeiro ali, Miguel, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: quando não devemos julgar. Não há problema em se ser crítico. Não há problema. O problema é quando nós somos super críticos, hipercríticos, que sempre damos um jeito de achar um defeitinho. Procuramos pelo em ovo, né, como diz o dito popular. E as pessoas às vezes vêm para a igreja e dizem assim: olha, pessoal receptivo, nossa, a palavra é boa. Ah, mas parede cinza no fundo é muito church. Luzinha ainda? Ah, não dá. É muito bola de neve. Não, quer dizer, é muito mundano. Desculpa, escapou. Daí elas pensam assim: não dá. Meu Deus, e se analisasse num contexto maior? Porque é claro, vai haver coisas que você não vai concordar. Só que a pergunta é algo central? O que a Escritura vai dizer para mim e para você é que nós não devemos dizer aquilo que é falso, como diz Êxodo 23:1. Não espalharás boatos. Então, aquele papinho de fofoca gospel não existe. Olha, estão dizendo que a fulana, não sei não, hein? Parece que o irmão lá está desviando. Boatos não. Provérbios, eu coloquei ali, Miguel. Provérbios, capítulo 18, verso 8. Olha o que vai dizer. As palavras do difamador são como doces e chegam ao íntimo do ser. O que ele está dizendo é o seguinte: daí chega alguém aqui para trazer aquela fofoquinha para você. Você sabe que é errado ouvir, que foi pregado domingo passado. Só que você está lá: ai, não conta não. Quem mesmo? Ai, agora aqui fica só nós dois. Prometo, ó. Juro, minha mãe morta atrás da porta. Fala pra ninguém. O ser humano, ele tem aquele instinto. Porque a Escritura diz que as palavras do difamador, meu Deus, é como doce. E quando alguém, que a princípio a vida dele estava dando tudo certo, de repente algo dá errado. Quase que escorre uma baba aqui na gente, né? Ai, tá quem tem algo deu errado na vida daquele infeliz? Só na minha que acontecem essas coisas erradas? A Escritura diz que isso é pecaminoso. Não devemos julgar quando não há provas. É claro. Se num tribunal ímpio não se deve julgar quando não há prova, quanto mais nós. 1 Timóteo, Paulo vai dizer assim, capítulo 5, verso 19. Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Presbítero aqui é um termo intercambiável para pastor. Bispo, é a mesma coisa. Não aceite denúncia contra o pastor se não tiver pelo menos 2 testemunhas. Eu vi o pastor saindo com a irmã. Só você? Quem mais? E é claro, este princípio aqui não se aplica apenas a presbítero, a pastor, mas a qualquer um. Daí chega um fulano lá e diz, igual uma vez o irmão: é, pastor, tem uma irmã da igreja aí que estava lá no Gordo. Não sei se você conhece o Gordo, é uma cervejaria que tem em Guará, né? Uma danceteria lá. É mesmo? Você viu? Eu vi. Ah, então você estava lá também. Consegue ver aí o sujo falando do mal lavado? Pastor, eu vi o fulano lá no bar travado. Quem falou? É o outro cara que bebe com ele. Não, esse tipo de julgamento nós não devemos aceitar. Claro que não. Não devemos acreditar de primeira. A não ser, como diz a Escritura, é necessário que haja mais testemunha. Não devemos julgar pela aparência. A Escritura é explícita em dizer: não julgue segundo a aparência, mas pela reta justiça. Não julgue por aquilo que parece. Via de regra, não é isso que nós erramos por diversas vezes? Aqui nós somos uma igreja simples. Tem ninguém rico, milionário aqui. Basta chegar uma irmã de salto 15, as irmãs entortam o beiço na hora.
Metida, para que com um salto desse tamanho aqui na igreja? Aqui. Metida. Mas calma aí, será que talvez não tenha um problema na coluna que fica melhor só de salto? Ou gosta? Qual o problema? Então esse tipo de julgamento também é errado. As circunstâncias exteriores, elas não refletem de forma nenhuma o interior. Eu vi uma vez, é claro que o cara fez para testar. O cara foi de mendigo a uma concessionária. Chinelo, bermuda, camisa, saco preto nas costas. E foi ver uma caminhonete. Se você é vendedor, irmão, como que você trata um cara desse? Nem test drive você deixa o cara fazer, mas nunca, né? Olha só por fora, dá uma voltinha aí no máximo. Por incrível que pareça, o vendedor o tratou da melhor maneira possível, como se fosse um potencial comprador. Sabe o que aquele homem fez? Abriu o saco e comprou a caminhonete no dinheiro, no cash, tudo à vista. Porque ele falou assim, olha, eu já passei em algumas concessionárias que eles não me deram a mínima, só por conta do meu traje. Eu queria comprar esse carro faz tempo, comprei aqui porque você me tratou com humanidade. Então não julguemos de forma alguma pela aparência. Em João, capítulo 9, tem um exemplo fabuloso. Fala sobre o cego, e então, olha o que os amigos dizem. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ou seja, eles já estão fazendo um julgamento. Ele fala, rapaz, deve ser algum pecado. Ou ele deve ter pecado numa outra vida, era meio espírita, né, esses discípulos aqui. Ou provavelmente os pais dele devem ter pecado. Não julgue pela aparência. Não julgue de imediato. Mas devemos julgar apenas fatos. Não devemos julgar de forma nenhuma o coração das pessoas. Que é uma frase que a minha espinha arrepia até. Não sei não, mas eu acho que você estava pensando tal coisa. Eu falei, criatura, como assim? Pastor, eu acho que o fulano queria fazer isso. Você perguntou? Não, pastor, mas tudo indica. Calma, gente. Que julgamento hipócrita é esse? Em 1 Samuel, quando os filhos de Jessé se apresentam diante de Samuel, para que ele pudesse ungir um deles, primeiro vem todos os brutamontes ali, os homens de guerra, varões mesmo. Samuel vai passando um por um ali e diz, não é nenhum desses. Por fim ele diz, acabou os seus filhos? Acabou. Não, calma aí, lembrei, tem mais um. Você imagina se é você esse. Lembrei, tem mais um, tem um menorzinho, está lá nas ovelhas, lá. Vou chamar ele. Então, 1 Samuel 16 diz assim, olha, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então não devemos, em hipótese alguma, julgar a motivação do coração das pessoas. O porquê que ele colocou aquela foto na rede social. Pastor, é para se mostrar. Cuidado. Cuidado. Será que é? Será que foi apenas para se mostrar? Ou talvez foi com o intuito de incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo? Ontem, minha esposa mostrava o vídeo de uma irmã que colocou lá, do filhinho dela cantando uma música espetacular. Menininho de 3 anos, cantando uma música da harpa, coisa linda. Daí você pode pensar assim, quer mostrar que o filho fala bem, porque o meu não fala nada? Poderia pensar assim. Ou será que ela está fazendo isso para mostrar que, irmãs, ensinem seus filhos a glorificarem a Deus desde criança? Ou será que ela está apenas querendo mostrar Deuteronômio 6,6? Enfie a palavra de Deus na cabeça das crianças, para que isso sirva de motivação para outras pessoas. Então, é um julgamento errado, julgarmos a motivação das pessoas. Não devemos fazer isso de forma alguma. Por quê? Porque a régua com que nós usamos para julgar o outro, aí entra. É a régua que Deus também vai nos julgar. Aprenda a olhar mais para si do que ficar olhando para os outros. A Bíblia, ela vai condenar que tipo de julgamento? É o julgamento hipócrita. Lembra? E Jesus, ele vai ilustrar ainda, né? Olha, você quer tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave, tem um poste fincado no seu. O que ele está dizendo é, deixe de ser hipócrita. Aqui a figura, né, é praticamente um oftalmologista cego querendo tirar um cisco de alguém.
Você tem um pecado muito grande, mesmo assim você quer falar daquele que faz coisas mínimas. Mateus 7,2 vai dizer que, da forma com que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, por isso nós devemos tomar cuidado com a régua com que nós medimos os outros. E ele faz essa comparação exagerada da trave de forma proposital. Porque aquele que julga, ele deve ficar preocupado com o tipo de julgamento que ele faz. Pode julgar, claro que pode, mas cuidado. Ou seja, se você tira primeiro a trave que está no seu olho, daí não há problema você julgar o outro. Mas primeiro é necessário que você olhe para si. Por quê? Porque o seu próprio julgamento pode te condenar. E quantas vezes nós vemos isso? Nós falamos de alguém e de repente aquilo que nós falamos, gente, eu fiz igual. Olha, meu filho, o mais velho, é meio estabanado, né? Vocês perceberam, né? Derruba um monte de coisa. E tem quem puxar, claro que tem. Um dia nós estávamos lá em casa, e aí tinha uma irmã que estava no salão do lado da minha casa, fazendo cabelo. E a minha esposa fez um café para ela e disse: Cauã, leva lá para a irmã, né? 3h30 no salão, já deve estar com fome, né? O moleque arrancou o negócio da mesa e pá! Eu fiquei furioso. Já saí do quarto na hora. Seu energúmeno. Não chamei de energúmeno, né? Animal! Falei, como você não consegue arrancar um pires com uma xícara e um pão e levar do lado de casa, criatura? Arruma aí, Raquel, deixa que eu levo. Tá louco? 15 anos não faz as coisas direito. Adivinha o que aconteceu? Adivinhou, né? Derrubei do mesmo jeito. Só vi a cabecinha dele sendo no quarto assim, ó. Resumindo, minha esposa, eu faço café, eu corto pão, eu levo. Vocês não dão jeito. Esse é o tipo de julgamento hipócrita, é você condenar aquilo que você faz. É mais ou menos o seguinte, é eu chegar um dia aqui e dizer, Edir Macedo é um picareta. Ele está apenas preocupado em sugar o dinheiro das pessoas. Ele não está nem preocupado com a salvação, ele quer o seu dinheiro. Todo mundo é amém, aleluia, sabe que é verdade. Irmãos, então semana que vem a gente vai fazer a campanha da Fogueira Santa. Oferta mínima, um salário. Não adiantou nada. É mais ou menos o Lula chamar as pessoas de corruptas, de desonestas. É o casal Nardoni apresentar o Criança Esperança. Hipocrisia. Agora, em Romanos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1-3, olha o que Paulo vai dizer. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticas tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, você está condenando aquilo que você faz. A Bíblia diz que isso é hipocrisia e por isso você vai pagar. Então, não devemos ser hipócritas. Primeiro, olhemos para nós. Arranquemos a trave do nosso olho para depois poder enxergar melhor o cisco de alguém que esteja. Segundo, põe ele, por favor, Miguel. Segundo princípio, quando e como eu e você devemos julgar. Lembrando, fica com esse exemplo aqui, né? Você quer tirar o cisco do olho do outro e tem uma trave no seu. Os versículos 3-5 ali de Mateus, Jesus, ele não desestimula a disciplina mútua. Em que sentido? Primeiro, olhe para si, para que depois você possa analisar o outro. Jesus, ele vai condenar o julgamento hipócrita, que é o seguinte: você diz, não julgueis, e comete o mesmo erro. Aí ele faz o quê? Julga os fariseus, para mostrar que não há problema julgar. Ele fez. Só que primeiro, ele viu que nele não havia problema. E como nele não havia problema, ele pôde muito bem julgar os outros. E você lembra como era o julgamento dele? Chamava-os de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcro caiado. É um eufemismo para caixão fedido.
Olha as palavras que o Senhor usava para julgar os fariseus. Ou seja, está sem trave? Não tem problema. Você, com o objetivo e com a motivação correta, dizer, isso aqui é errado, por conta disso e daquilo. Também é necessário, claro, que haja uma motivação correta, porque se não estamos sendo hipócritas, não há problema nenhum em ajudar o outro que talvez esteja tomando o caminho errado. Porque logo depois aqui, Jesus ele vai falar sobre lançar pérolas aos porcos. Como que você sabe que você está lançando pérola para porco? Se não for através de um julgamento. De analisar. Olha, isso aqui compensa falar para tal pessoa? Porque cão, porco, na Escritura eram animais desprezíveis. Então ele diz, façam o julgamento da forma adequada. Tenham discernimento para que vocês possam diferenciar até o cão, o porco, de um animal que não é impuro. E passando ali do versículo 1, como eu disse, de Mateus 7, a Bíblia ela vai começar a mostrar como nós devemos julgar. E vai nos condenar muitas vezes, sabe por quê? Porque deixamos de julgar. Diversas vezes o pecado é não julgar. É o que nós vemos em toda a Escritura. É mais ou menos o seguinte. Tem lá no seu bairro. Tem o caloteiro. Você sabe que deve para todo mundo. E você tem um estabelecimento. Ele chega e quer comprar fiado. Lá na sua loja. Se você levar a ferro e fogo só o não julgueis, você tem que vender. Mas o que impede você de analisar a ficha dele de bom pagador? Ou quando nós aqui, vamos comprar alguma coisa em alguma loja. Experimenta fazer isso. Você chega lá, as Casas Bahia da vida. Você chega nas Casas Bahia e então você diz, olha, eu quero comprar essa televisão aqui. Daí, claro, sim. Você empresta o seu RG para mim? Você diz, para quê? Eu preciso dar uma consultadinha aqui, né? SPC, Serasa, procedimento da loja. Criatura, a Bíblia diz, não julgueis. Acredita em mim. É assim que funciona? As pessoas vão aceitar? Claro que não, elas precisam saber para quem estão vendendo. Se vendendo para uma pessoa aparentemente certa, às vezes toma calote, imagina se não faz isso. Daí que vai tomar mais ainda. Nós avaliamos, julgamos da mesma forma como que todos fazem. E isto faz bem. É mandamento, é ordenança. E devemos fazer para não sermos enganados por picaretas. Aí, biblicamente, algumas coisas, a Bíblia nos ordena julgar. Como, por exemplo, acho que eu não coloquei 1 Coríntios, né? Põe ali 1 João, tem? Antes de 1 João, 1 Coríntios, capítulo 1 Tessalonicenses 5:20, Paulo vai dizer que nós devemos julgar as doutrinas. Em que sentido? Não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Não despreze a profecia, examinai o que é bom. Examinar é só um sinônimo de julgamento. Ouviu aquilo que eu preguei aqui? O que vocês devem fazer? Aceitar como um oráculo divino que falou com vocês esta noite? Calma aí, deixa eu conferir se isso aqui que o pastor falou é verdade mesmo. E se ele está querendo me enganar? Tem essa possibilidade? Tem. Confira. Julgue. Analise. 1 João 4:1, olha o que João vai dizer. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ou seja, fulano veio aí falando, não, eu sou homem de Deus. Isso aqui que eu estou falando é da parte de Deus. A Bíblia diz que nós devemos julgar. Julgar. Só que hoje em dia, vai falar que você vai julgar o homem de Deus. Gente, quase cai um raio na sua cabeça. Não pode. 1 Coríntios 14, Paulo diz, julguem as profecias. 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem. Julguem o quê? Julguem o que foi dito. Você deve olhar para a Escritura e ver se aquilo que eu falo se encaixa aqui. E não apenas em relação a isso aqui, meu irmão, em relação a tudo. Em relação a tudo. Você não pode ouvir ou assistir o Jornal Nacional acreditando que aquilo é uma verdade absoluta. Gente, que é um povo mais mentiroso que eles. Jornal Nacional a gente tem que duvidar tanto, porque quando o William Bonner fala boa noite, sai na janela. Confere. Ele mente, às vezes não é noite. São picareta aquele povo. Devemos desconfiar de tudo. 1 Coríntios 5:12, Paulo está repreendendo ali pessoas que vivem em pecado.
E ali é um assunto sério, eu coloquei ali 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, versículo 12 e 13. Pois que me importa julgar os de fora? Não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse moral do vosso meio. Qual que é o contexto aqui? Havia um rapaz na igreja de Corinto que estava tendo um caso com a madrasta. Não era na cidade de Corinto, na igreja em Corinto. Depois de admoestações, olha o que Paulo diz. Os de fora, eles que se virem. Os de dentro, ora, julguemos nós. Não podemos aceitar uma pessoa deliberadamente em pecado, depois de confrontada várias vezes, e ainda assim permanece no erro, dizendo, é assim que eu nasci, eu cresci assim, vou viver assim, Gabriela. Não podemos. Vamos dar quantas chances necessárias, quantas forem necessárias, mas se a pessoa decididamente diz, não vou mudar, meu irmão, não há outro caminho. Olha o termo que Paulo usa. Convidai-o, esse ser benigno, a se retirar do vosso meio. É isso? Expulsai este imoral de vosso meio. Paulo era duro. Eu lembro uma vez um casal na nossa igreja, e muitas das vezes vem assim como eu vim para a igreja. Eu morava junto, não era casado. Fui aprender depois. Quantos aqui não passaram pela mesma coisa? Eu lembro que depois de anos falando, vocês precisam casar, vocês precisam casar, vocês precisam casar. E a mulher decididamente falou assim, pastor, nós não vamos casar. Eu falei, por quê? Se eu casar, eu vou perder a pensão que eu ganho do meu ex-marido, falecido. Então, por conta disso, nós não vamos casar. Tem certeza? Primeiro você olha para um rapaz desse, gente. É o defunto que sustenta a esposa. Não é nem ele. A provisão tem que vir de nós, que somos os homens. Ali é um defunto que sustenta a mulher. A família, ele também. Mas, você não quer mudar? A gente dá um tempinho aí, né? Você precisa. Você está vivendo em pecado, você vai para o inferno, você precisa. A gente está 6 meses, 1 ano. Quanto tempo você quer? Não, pastor, decidimos, não vamos casar. Certeza? Porta da rua, serventia da casa. É assim que é o ditado? Não lembro. Acho que por aí, né? Aqui não. Então vocês não fazem mais parte dessa igreja. Vocês estão fora. Você pode pensar, pastor, onde está o amor numa situação dessa? E o amor aos irmãos que ficam? Onde fica? E se nós não nos posicionamos diante de atitudes assim, de problemas assim, vira bagunça. Todo mundo vai fazer o que quiser. E quando eu quiser falar de alguém, eu não vou poder falar nada. Por quê? Não falou do outro. Por que vai falar de mim? Não deve falar. Mateus 7, a Bíblia diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Tenham cautela. Como? Julgue. Olhe. Repare. Ouça. Julgar é exercer juízo. Em Lucas 12, 57 diz assim, e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Repare que há inúmeras passagens depois de não julgueis. Julgue aquilo que é justo, meu Deus do céu. Você precisa aprender a separar o que é certo e o que é errado. Daí está lá, você tem uma filha adolescente e de repente aparece um pretendente para casar com ela. Um Zé Droguinha da vida. A bermuda parecendo metade da cueca lá. Cheio de tatuagem, até na cara. E diz, eu quero casar com a sua filha. Meu irmão, eu só tenho moleque, né? Mas se aparece um desse, eu tenho menina, fica, não deixa o pé na calçada, vai embora, Satanás. Não vai. Tá certo? Ah, pastor, mas converteu. Não, mas com a bermuda parecendo cueca, converteu nada. É ímpio ainda. Não dá. Então devemos exercer juízo de tudo. Apocalipse 2:2, põe ali, Miguel, por favor. Contexto aqui, eu já preguei sobre as 7 igrejas, a mensagem é para a igreja de Éfeso. E olha o que vai dizer a Escritura. O anjo da igreja em Éfeso escreve, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que se a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos.
Jesus elogia a igreja. Por quê? Porque elas colocavam à prova aqueles que se diziam pastores, aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e achou mentira neles. Como que você acha que eles fizeram isso? Veio um anjo do céu e falou, isso aqui é falso. Não, provavelmente eles ouviram um sermão, foram para a Escritura e disseram, alguém está errado. Ou ele, ou a palavra de Deus. Então devemos julgar constantemente. Não receba, meu irmão, tudo como um cordeiro manso. Eu sei que, principalmente no meio cristão, os pastores, eles gostam de usar isso aqui para você não falar nada dele. Eles gostam de usar o não julgueis para que ele possa permanecer na vidinha em pecado tranquilo. É do tipo rabo preso, né? Eu não falo de você, você não fala de mim. Estamos todos certos. Já ouviu aquela frase? Não duvideis do ungido do Senhor. Meu irmão, o cara mandou essa, é falso. Pode ir embora. É fingido, é ungido nunca. Ele está apenas usando esse jargão como salvo-conduto para continuar na bandidagem. Às vezes, você está lá. O pastor é imoral. O pastor rouba a igreja. As pessoas sabem. Só que o medo desse não bendito aqui, né? Não toqueis no ungido. Porque eles aterrorizam a mente das pessoas. Dá a entender que nunca vamos poder falar nada. Eu não estou dizendo, claro, né? Você vai chegar depois que me arrebentar comigo depois. Claro que não, né? Pode falar o que você quiser. Sempre. Sempre estamos abertos. Com respeito, com jeitinho. Não tem problema nenhum. Você fala, pastor, que lá que você falou, eu não entendi. Não. Onde que está? De onde vem essa interpretação? Eu fico, na verdade, feliz. Esse dia mesmo tinha um irmão lá em casa, ela fez 1 milhão de perguntas. Você acha que eu fico bravo? Eu não, a esposa dele ficou, eu não. Para de perguntar. É bênção. Ora, eu preciso conhecer. Como assim? Você vai noivar. Você vai acreditar só no que ela falou de primeiro ali. Calma aí, vamos saber as coisas aí, gente. Vamos procurar saber, vamos conhecer. Então, eu já vi pastor até aterrorizando, né? Pega até o tom de voz para falar. Olha, por muito menos eu já vi pessoas encontrarem Jesus por conta dessa dúvida. Gente, você fala isso aí na igreja, as ovelhas, elas passam a ser reféns. Reféns de um psicopata, de um bandido. Há casos que não se deve apenas sair da igreja. Há casos em que se deve sair da igreja e denunciar a polícia. Sim, uma irmã uma vez já saiu de uma igreja e quando ela começou a contar para mim as coisas que o pastor fazia, eu falei, Deus do céu. Ela disse, pastor, não tem como calar. O senhor concorda? Óbvio. Saia e vá à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Urgente. Não só por conta de coisas desumanas que ele tinha com as irmãs, mas por conta de ser um picareta e passar a mão em tudo que é dinheiro. Como assim? Vamos deixar as outras pessoas ali continuando a ser enganadas? E por conta de um entendimento errado, esse não julgueis, vamos permanecer calados? Claro que não. Só Deus pode me julgar. Quando alguém fala isso, eu falo, você não tem medo? Só Deus pode me julgar, daí que você tinha que ter mais medo ainda. Nós, pastores, nós temos o dever moral e bíblico de combater aqueles que são falsos. É por isso que constantemente, e você pode reparar, eu prego apenas de forma expositiva. Então, essa questão da ira de Deus, do julgamento, são coisas constantes aqui na Escritura. Como você vai discernir o que é falso e o que é verdadeiro se você não julgar? Então, eu e você devemos analisar primeiras motivações do nosso coração, não julgar de uma forma errônea, como eu falei aqui, de forma precipitada, pela aparência, mas da forma correta. É de suma importância que venhamos a fazer isso. É claro que, por exemplo, pecados pessoais não devem ser jogados aos quatro ventos. Eu já vi pastor que fala de pecado dos irmãos no púlpito. Sem exagero. Rapaz, eu de uma igreja uma vez e me disse isso, pastor,
Nós tínhamos as reuniões lá, e o pastor falava, né? Ó, você tem que confessar o seu pecado. Aí o pessoal está lá orando, confessando o pecado. Não, mas tem que ser em voz alta para todo mundo que ouvir. Daí você imagina aquela roda, cada um confessando o seu pecado. Coisas absurdas. Olha o constrangimento. Daí está lá, a roda. Daí, você tem que pedir perdão para alguém? Peça perdão se tiver alguém aqui, né? E o pastor o tempo todo estimulando. E pior que ele estimulava sempre do lado íntimo, né? Tem que confessar. Não sei que tara que tem por conta disso. Daí tá lá. O rapaz aqui do lado. Eu queria pedir perdão para Dona Maria ali, né? Por quê? Dona Maria, lembra aquele dia que eu fui beber água na casa da senhora? Só saiu para o supermercado? Então, né? Sua filha estava em casa, eu entrei. E aí? Já era. E um monte de gente perto. Tem a necessidade de expor um absurdo desse? De chegar no culto, às vezes ele não dá nome, né? Eu conheço pastor que dá nome. Porque tem gente aqui, né? Para tocar guitarra é uma maravilha, mas vai ver na rua para você ver. Você corre sem camisa direto. Você fala, só de estação, não é o Robson aqui não, irmão, tá? Fizer isso aí, excomungado da igreja, pode ficar cegado. Mas você imagina. E às vezes não fala o nome, todo mundo sabe que é o fulano. Só tem ele por enquanto, né? Quando tiver mais, eu posso chutar, né? Brincadeira, não vou fazer isso não. Mas olha, o absurdo que as pessoas chegam. O pastor falar do pecado dos outros púlpitos é realmente o fim da picada. Você pensa que só o pastor faz isso? Às vezes você faz isso também. Sabe como? Ai, gente, o tanto de chororô que eu já vi naquele tal de status, hein? Tem ou não tem? Tá brava lá com não sei quem. Quando precisa, tá aqui. Mas agora some. Uma vez eu vi uma moça que colocou assim. Thaís. Colocou teu nome. Não é Thaís daqui ninguém aqui não, tá? É o nome que eu vi lá. Thaís. Deus tá vendo fazer inscrição na academia e tá com a internet atrasada aqui, né? Que racha comigo. A gente faz também. Absurdo. Pastor, mas eu já vi o senhor condenar falsos pastores constantemente. Isso de forma pública. Por que eu preciso fazer isso de forma pública? Porque o pecado deles é público. E se o pecado é público, deve ser corrigido de forma pública. Eu já pedi perdão em público, sem problema nenhum. Olha, sem problema nenhum não, né? Constrangedor. Mas pedi? Qual o problema? Agora, eu já ouvi tantas coisas, tantos pecados absurdos, que a minha esposa nem sonha em saber. Por quê? Conversou para mim, vai ficar comigo. Acabou. Oramos e acabou. Esquece. É assim que deve funcionar. Então, só para encerrar, algumas dicas aqui de como julgar bem. Primeiro, tenha cautela. Nada julgueis antes do tempo, vai dizer 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Não é? Espera um pouco. Aconteceu o fato. Já não vai fazer o textão no Facebook, não, irmão. Espera um pouquinho. A mão com micha, né? Espera. Não julgues assim, antes do tempo. Cuidado para não ser precipitado, porque você pode arruinar com a vida de alguém. Se é uma notícia, sai espalhando aí, às vezes é notícia falsa, custa dar uma conferidinha na fonte? Vai lá, confere. Segundo, não seja hipócrita. Olhe primeiro os seus pecados em vez de ficar preocupado com o pecado dos outros. Terceiro, não seja carrasco. Em que sentido? Não coloque peso demais no julgamento das pessoas, porque um dia você pode estar no mesmo lugar dessa pessoa. E então você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa. Teve uma vez eu cometi um erro e o irmão me cobrou de forma muito severa. Eu falei, então eu farei do jeito que você está falando. É assim que você quer? Fiz, publicamente. Pedi perdão. Eu achei que não havia necessidade. Passou pouco tempo. Ele fez a mesma coisa que eu fiz. Aí eu fui infernizar, claro, né? E aí, irmão, vai pedir perdão para mim quando, hein? Posso marcar reunião já? Depois eu parei. Mas você percebeu que às vezes você pôr um peso demais em cima de determinados julgamentos pode prejudicar você mesmo?
Por isso que eu exercito sempre ser benigno. Eu vejo que fulano errou, eu não oro, ó Deus, cadê a tua justiça na vida daquele irmão? Meu oro é diferente. Eu vejo que fulano cometeu um erro feio, falo, Deus, tenha misericórdia dele. Mude-o, transforme-o. Porque eu sei que eu clamando por misericórdia na vida do outro, se eu cometer o mesmo erro, a forma que eu medi vai ser a forma que eu também serei medido. Então, não seja carrasco demais. Olha, a nossa igreja aqui, já estou encerrando, nós somos uma igreja reformada, nós não falamos em línguas, acreditamos que o dom de línguas ali tinha a ver com idiomas, mas por vezes visitam alguns irmãos pentecostais a nós aqui, e às vezes solta aí um Rita Lava-Saia no meio do culto, e às vezes ficam conosco e ficam um tempo ali, né? Você acha que eu fico bravo? Eu não fico. Deixa. Porque passa um pouquinho e você vê, né? Não, só tá ela, né? Só eu, gente. Daí, se eu vejo que persiste, eu vou lá. Você já leu alguma coisa a respeito disso? Eu explico. Agora, ficar humilhando a pessoa? Jamais, jamais. Saiba quando você deve ser severo. Mateus capítulo 12 vai explicar. Jesus, ele chama alguns de filhos do inferno, raça de víboras. Por quê? Ali não havia espaço para uma ira pessoal. Então, da mesma coisa não deve acontecer comigo, com você. Ira pessoal, jamais. Devemos julgar com justiça. Com justiça. Devemos ser honestos, ainda que seja uma pessoa que nós... Um Lula da vida, vem para a igreja, gente, imagina só. Pastor, o senhor recebe? Na força do ódio, mas recebo. Recebo. Queria ele preso. Queria pregar para ele lá no presídio, né? Mas com essa Suprema Corte que a gente tem, não dá. Vamos receber, ainda que os crimes sejam horríveis. Porque nós já fomos criminosos da mesma forma. Então, aprenda a julgar com justiça. Tome cuidado para não criticar apenas por amor à crítica, porque isso aí pode ser um erro terrível. Só para encerrar, eu lembro que quando teve o caso daquele travesti Suzy, lembra no Fantástico? Drauzio Varela abraçou lá, aqui, amigo, dá um abraço. E depois foram puxar a capivara do rapaz lá. Cara, era sujo demais. Eu lembro que eu tinha escrito um artigo que eu coloquei assim, né? Drauzio Varela, hipócrita. Mas um tanto de gente me xingando. Hipócrita não, perdão, canalha. É a palavra que eu usei. Drauzio Varela, canalha. E as pessoas começaram a xingar. Eu disse, você está defendendo um criminoso e não está nem preocupado com os familiares das vítimas? Você que fala que eu estou errado? Eles diziam, não julgue. E teve um comentário assim, não julgue pastor idiota, besta, ignorante. O que está fazendo é o quê? Então, nós não devemos, de forma alguma, usar aquele argumento ad hominem, né, para encerrar. O que é esse argumento? É o seguinte, quando você não consegue combater o argumento de alguém, você começa a combater a pessoa. Isso é hipocrisia pura. Você coloca um fato, dizendo, olha, isso aqui você está errado. Ou alguém vem e fala para você, não faça isso, esse tipo de roupa é indecente. E o que você faz? Em vez de você analisar o fato e se ater ao fato, você começa a colocar defeitos na pessoa. Mas você também já usou roupa assim. Quem é você para falar de mim? Olha o seu filho. Olha a tua coisa. Você lembra quando a gente estudava? Como que você era? Não, mas calma aí. O que muda é o assunto? Não muda nada. Se atém ao fato. Julgue sabendo que você será julgado. E não se apoie neste não julgueis para continuar no seu pecado. Não confunda. Não julgueis não é sinônimo de deixe-me pecar em paz. Amém, meus irmãos?